Opa, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu quero bater um papo sobre uma questão da doutrina militar russa, que é a ideia de se utilizar armas nucleares para escalar com o objetivo de de-escalar. Essa ideia está muito popular nos Estados Unidos e na OTAN, o pessoal está discutindo muito. Um colega, pode dizer que não é bem amigo, um conhecido meu, escreveu um texto muito bom a respeito do tema, citando fontes originais russas, o que é raro, porque nos Estados Unidos, no Ocidente, né, na OTAN, não tem muita gente estudando russo direito, originais, né, artigos e documentos originais em russo. Então sempre fica, o que eu discuti no outro vídeo, o que acaba acontecendo é a adaptação ou uma percepção falsa de conceitos sobre conceitos militares russos e os adaptando dentro do arcabouço teórico americano e ocidental. Pois bem, isso dito, a ideia básica do escalar para de-escalar é que, no caso de um ataque convencional, a Rússia pode utilizar uma arma nuclear, pode soltar uma arma nuclear, que é para dar um susto. Eu estou simplificando aqui, né, falando em linguagem corriqueira, mas para dar um susto, para dar um chocalhão no oponente e dizer: olha, você está atacando a gente está respondendo nuclearmente, então vamos parar, vamos sentar e vamos negociar. Porque todo o objetivo do escalar na Rússia sempre é para voltar às negociações. A forma de escalar dos Estados Unidos da OTAN é como se fosse uma linha vertical, assim, vai aumentando a intensidade, aumenta a intensidade, até que o último ponto é nuclear. O processo de escalar da Rússia, ele é diferente, ele não vai linear para cima, mas ele vai até um certo ponto, daí ele reduz, daí sobe mais, aumenta a intensidade mais do que o passo anterior, vê o que acontece e reduz. Então não é linear, é como se fosse uma linha, assim, né? Como se fosse uma onda, né? Tem o pico da onda e daí volta a diminuir, vê o que acontece e daí aumenta de novo. É assim que funciona assim que os militares russos veem o processo de escalar. Agora, a primeira coisa que tem que entender quando está discutindo essa questão de se usar armas nucleares, né, dentro desse processo de escalar para de-escalar, a primeira coisa é que tem que se compreender que as armas nucleares têm várias potências diferentes. Desde cada vez mais com o desenvolvimento tecnológico, há ogivas nucleares menores, assim como, obviamente, que há as ogivas nucleares extremamente potentes. Mas, nesse caso da ideia de escalar para de-escalar, a questão não é um Armagedon nuclear completo, que vai se utilizar o míssil nuclear mais forte de todos e pronto, e assim escalou para de-escalar. Não, a ideia é mais psicológica, porque como existe uma noção de que as armas nucleares são o último passo dentro da guerra, porque a partir daí passa a haver o Armagedon total, então se utilizar uma arma nuclear nesse sentido de escalar para de-escalar, na verdade tem muito mais um fator psicológico no oponente. Porque mesmo dentro desse processo de escalar para de-escalar, existe também normas de como isso ocorre, onde se vai de uma intensidade menor até uma intensidade maior. E isso é discutido na literatura militar russa. E a intensidade menor é
por exemplo, se utilizar uma arma, se utilizar uma ogiva nuclear, né, dentro de um míssil e tal, mas é uma ogiva nuclear que é pequena, que é de pouca intensidade, o efeito é uma ogiva nuclear fraca. Então, essa ogiva nuclear fraca geralmente a ideia é que o ataque acontece, por exemplo, vamos supor, se a Rússia estivesse atacando os Estados Unidos, seria a ogiva nuclear mais fraca russa explodindo dentro de um deserto, do deserto de Nevada, por exemplo, vamos dizer, né? Então, é a questão psicológica, não é o efeito tático, o objetivo não é destruir nada, o objetivo é simplesmente dizer, usamos armas nucleares, vamos sentar e vamos conversar. Se não dá certo, então, como eu disse, que é nas ondas, né? Se isso não dá certo, então, nessa onda, daí, se for necessário, se utiliza uma ogiva nuclear mais potente e daí não é num deserto, e daí pode ser, por exemplo, em um lugar onde seja pouco habitado, até que nesse processo, né, vai escalando, até que o último passo desse processo, sim, é utilizar uma arma nuclear a mais forte possível dentro de um centro populoso com o objetivo realmente de causar estrago. Mas esse seria o último passo. Só que, apesar disso, existem regras de como os russos utilizam armas nucleares. E essas regras são bem definidas na doutrina nuclear de dissuasão da Rússia, que foi publicada recentemente, algumas semanas atrás, discutindo como que eles usam as armas nucleares. E a Rússia apenas usa a arma nuclear no caso da integridade territorial estar ameaçada ou no caso da sobrevivência do Estado também estar ameaçada. Ou seja, em outras palavras, com base em todos os outros documentos públicos, ao menos da Rússia, documentos militares e de defesa da Rússia, apesar da ideia de escalar para de-escalar existir, provavelmente, dá para dizer com certo grau de confiança que não é considerado doutrina. Mesmo porque, se a Rússia usasse mesmo uma arma nuclear de baixa potência contra qualquer país que também tem armas nucleares, a resposta também seria nuclear e daí o mundo iria acabar. Então, não precisam se preocupar, essas ideias existem, mas não são para ser operacionalizadas ou não há a intenção de operacionalizá-la, como está posto dentro da doutrina militar russa que foi publicada recentemente. Eu vou fazer um vídeo depois explicando exatamente quais são os detalhes dessa doutrina nuclear de dissuasão russa que foi publicada em agosto último. Um abraço para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhem, assinem o canal e até a próxima.